Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para a correção do PISME módulo 2, provinha de 2022, questão número 6. O papo é zoologia, falar de bicho, falar da bicharada, mais especificamente aí do filo molusca. É um papo bem específico aí, galera, que a gente trouxe essa galera toda aí que está sendo comentada aí na questão para, meu irmão, falarmos o máximo possível e ampliarmos esse assunto que a galera tem dificuldade. Só que fica a dica, hein? Estuda, filho. Estuda zoologia, estuda botânica, porque são normalmente assuntos que a galera aí nos vestibulares vão negligenciando e, cara, é o que acaba fazendo diferença aí para os cursos de alta concorrência. Beleza? Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, galera, que como essa questãozinha aqui tem inúmeras outras, muito bom, a gente só vai comentando, filho. Aqui não é falar gabarito. Gabarito tem no site, você corre atrás dele aí, filho. Aqui é correção comentada. Show de bola? E você que vai fazer PISME e qualquer outro vestibular seriado, fique ligadão que em 2022 vai ter uma programação especial para vocês. Show de bola? Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó, que no desenho animado Bob Esponja, calça quadrada, o animal de estimação de Bob é o caracol, que pertence ao filo molusca. Tá aqui o Gary. Ah, bonitão. Então, assim como seu vizinho, Lula Molusco. Olha esse rapazinho aqui. Show? Então, a cenária alternativa contém características compartilhadas por moluscos da classe Gastrópoda, ok? Que é o papo aqui do Gary, já que ele tem o estômago, gente. Lembra que o estômago do nosso queridíssimo, né, caramujo, caracol, ok? Ele fica exatamente próximo do que? Do pé. Repara que está o pezão aqui do menino. Lembra que esse pé que libera um muco para facilitar a locomoção desses caras. Show de bola? E aí, gente, né, o estômago dele normalmente aqui, ó, seguindo boca, ok? Vamos falar melhor do digestório dele, vocês vão ver, né, o porquê daqui a pouquinho, tá? E aí a gente tem seguindo, beleza? Né? O digestório, ó, sempre passando aqui pelo próximo aos pés, beleza? Né? Então, galera, a gente chama de gastrópode, beleza? Bom, e aí, gente, tem os cefalópodes. Trouxe a lula aqui, ó, já que estamos falando do lula molusco, ok? Então, gente, vamos ampliar bem esse assunto de acordo com cada uma das alternativas, porque, meu irmão, a questão por si só ela já demanda que você, meu irmão, saiba detalhes dessa bicharada. Então vamos lá. Olha o que ele está pedindo no comando, galera. São características, ó, compartilhadas, beleza? Então tem que ser características que são comuns aos gastrópodes e aos cefalópodes. E na primeira ele já mete bronca aqui, ó, falando do sistema digestório, que é completo, e de fato é, porque os dois possuem boca e ânus, ok? Então repare que o ânus aqui, ó, né, do nosso queridíssimo, né, molusco aqui, ó, debaixo da concha, ok? Enquanto aqui no nosso queridíssimo, na nossa queridíssima lula, ó, repare que a mandíbula está aqui, ó, por baixo o alimento entra, beleza? E aí, gente, a gente tem, né, a parte final, tá, do ânus fechando aqui, ó. Ele se enrola tudo e cai aqui no ânus, beleza? Tranquilo. Isso não é muito importante. O importante é saber que tem boca e ânus, é completo, só que aí ele me fala da rádula. Vitão. E rádula é uma estrutura que é muito famosa exatamente aqui, ó, nos nossos queridíssimos caracóis e caramujos, beleza? É uma estrutura, gente, que ela normalmente fica na faringe, ok? E ela é protátil, só que ela é cheia de dente, tá? Então ela sai da boca do bichinho e rala, ok? O substrato. E aí levanta ali um bocado de sedimento, algas, né? Qualquer nutriente que tiver ali junto à rocha que ele tiver, né, cavando, ou qualquer outro tipo de sedimento, ele se alimenta dessa forma. Show? Então a rádula, né, a ideia do nome está relacionada exatamente ao fato de serem raladores, ok? Só que isso é exclusivo
ok, dos gastrópodes. Então a gente tira esse carinha daqui. Beleza? Aí na B, ele diz que o sistema circulatório é aberto. Ok? É aberto nos gastrópodes e é fechado nos cefalópodes. Lembra que um amigo aqui, um conhecido da lula, é o polvo também, né, galera? Né? O polvo e a lula são animais, cara, que têm um metabolismo razoavelmente, né, alto, beleza? Tem uma demanda elevada por energia. E o sistema circulatório fechado tem uma relação muito interessante com o metabolismo. Isso já foi uma questão aqui até mesmo da nossa queridíssima UERJ, fazendo essa relação, ok? Então, galera, vocês já brincaram de corrida com caramujo? Eu tinha, bicho. Eu tinha o Bob, tinha o Johnny lá em casa e botava eles para correr, meu irmão. 10 metros demorava 10 anos, filho. Né? Os bichinhos têm uma lentidão enorme, ok? Para caminhar. Maravilha? E, gente, vamos lá. Além, né, dos gastrópodes e dos cefalópodes, tem um outro uma outra classe importante aqui para vocês, que são os bivalves. Ok? Então, são os três mais famosos: gastrópodes, cefalópodes e bivalves, que a gente bota aqui na conta a ostra, o mexilhão e por aí vai. Animais que normalmente vivem fixamente, né, fixos ao substrato. Beleza? Então, qual o grande lance? Tanto os bivalves quanto os gastrópodes, esses caras têm o sistema circulatório aberto. Só que um vive preso e o outro vive andando lentamente na vida, filho. Né? Então, metabolismos mais baixos. Dá para pensar, né, num sistema circulatório aberto menos eficiente. Já esse maluco aqui, esse cara é um predador, cara. Né? Ele, o polvo, meu irmão, tem a capacidade enorme aí de ou correr atrás da presa ou correr do predador, beleza? Então, essa galera aqui tem um elevado metabolismo. Então, quem tem elevado metabolismo, ok? A gente precisa, né, pensar em um sistema circulatório que sistema circulatório fechado, beleza? Então, tá errado aqui a ideia do aberto. Maravilha? Aí na C, desenvolvimento indireto. O que significa ser indireto, gente? Ter a fase larval, tá? Então lembra que a fase larval a gente caracteriza, né, a forma, né, estruturas muito distintas, o que não acontece, tá? Nesses caras. Eles têm desenvolvimento direto. O bacurizinho já é bem semelhante, né, aos adultos, ok? Então não é indireto, ok? Beleza? Show de boleta. Na D, concha e manto protegendo as vísceras. Cara, aqui nos caramujos, reparem que, né, a nossa queridíssima concha, tá? Ela tá de fato o quê? Olha que maravilha, né? Protegendo todas as vísceras, né? A maioria aqui, ó, no interior da concha, ó. Então, realmente rola essa proteção. Só, galera, olha a concha da lula, tá? Os cefalópodes, eles têm uma organização de acordo, dentro do grupo dos cefalópodes, tem uma organização de acordo com a presença ou não da concha, tá? Por exemplo, na lula, a concha, ela é interna, ok? Ela é interna, concha interna. Maravilha. O polvo, que vocês conhecem, não tem concha, beleza? E existe um outro cara ainda menos famoso, que são os náutilos, ok? Esses aí tem a concha externa também. Então, rola uma variação grande, né, quanto à concha. Então, eu não posso dizer que vai sempre, né, é em comum às duas classes a presença da concha. Eu falei do polvo, ok, que não tem concha, beleza? Então, a gente pode tirar. A ideia do manto é interessante, né? Porque o manto, tá, ele é, de fato, uma camada mais externa, tá? Aparece nos moluscos, é uma característica, né, bem comum. Aqui está pequenininho, não sei se vocês conseguem ler, ó, manto, ok? Aqui tem o manto, beleza, tá? E, inclusive, nos bivalves, né, a ideia do manto está muito relacionado à formação das pérolas. É um papo bem interessante, foge muito do assunto aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas fica aí a dica. Então, o manto,
né, é uma característica aí dos moluscos bem interessante para se falar. Só que a gente tirou concha, né, protegendo vísceras, então acabou, meu irmão. Vamos levantar a mão para o céu e torcer para ser AE de animal. A galera aí já que tá puxando animais e o meu forte é inglês. Ok? E aí, gente, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, cavidade corporal revestida pela mesoderme. Que cavidade corporal esse safado aqui tá me falando? Pô, poderia ter dado o nome e não deu. Ele tá falando do celoma, né, gente? Lembra que a classificação, de acordo com a presença do celoma, está relacionada exatamente, ó, vou fazer um esqueminha aqui bem bacana para vocês, ó, tá? Isso aqui, gente, é um papo bem específico também, ó. Lembra que os organismos que são triblásticos, né, a partir dos plateumintos, a gente fala dos caras que são triblásticos. E aí, lembra o seguinte, ó, essa galera tem sempre a ectoderme, que é a mais externa, a endoderme, que é o folheto mais interno. Ó. Então, os dois têm ecto, que está em pretinho, em laranjinha, né, a endoderme. E a mesoderme é o que acaba definindo, né, o que chamamos de celoma. No caso dos plateumintos, que são os primeiros triblásticos, tá? O que acontece? A mesoderme, ela preenche todo o espaço entre a ecto e a endo. Então a gente não tem cavidade. Por isso que a gente chama os plateumintos de acelomado. Ah, Vitão. Beleza? Agora, os nemateumintos, eles são os primeiros a ter uma cavidade. Isso tem uma relação importante com o surgimento dos órgãos, porque se você perguntar, então, qual é a função dessa porcaria desse celoma? É dar espaço, buraco. Pensa que a gente tem duas grandes cavidades corpóreas, né? Pensa na gente, se eu pegar a faca, cortar aqui meu tórax, meu irmão, e cortando barriga e tirando as tripas todas, sobram dois buracões, né? A cavidade torácica e abdominal. E aí, filho, isso tem origem do celoma. E deu espaço para essa grande quantidade de órgãos que a gente tem no nosso corpício, beleza? Então, inicialmente, a gente tem, ó, o que está em branco, tá? Seria o pseudoceloma. Por quê? Porque a mesoderme ela reveste somente a parte mais externa. Então a gente chama esse cara de pseudocelomado. Ok? No caso dos nemateumintos. E agora reparem aqui no meu efeito, porra, 3D. Olha que maravilha. Aqui, ó, tem o mesoderme na parte mais interna, externa e na parte mais interna também. Revestindo aqui, né? Olha que maravilha, parece o Pokébola, beleza? E essa cavidade estando completamente revestida pela mesoderme, caracteriza o celoma, por isso que esses caras são celomados. Então, a partir, ó, moluscos, anenídeos, artrópodes, equinodermos e agente cordado, todos aí são celomados, beleza? Tranquilo, gente? Então, os moluscos, né, eles são celomados, então cavidade corpórea revestida pela mesoderme e simetria bilateral, né, que está relacionado ao corte, né, do animal em duas partes iguais, ou pelo menos semelhantes, beleza? Então, de fato, a simetria ela é bilateral. Se a gente pegasse ele de frente aqui, o caramujim, né, e fizesse um corte transversal, ok? Né? Fazer algo razoavelmente próximo aqui, ó. Se fizéssemos um corte transversal desse cara, teríamos duas partes bem semelhantes. Show? Então realmente ficou letra E de animal. É, filho, meu inglês na Fé Maria, bom demais. Show? É isso, gente. Qualquer dúvida, cara, manda mensagem aí, a gente troca figurinha, a gente vai conversando, meu irmão. Importante aqui, cara, né? Essa questão ela realmente tenha servido aí para vocês revisarem inúmeros tópicos dessa bicharada que cai, enfim. Quando cai, cria um estrago absurdo. Show? E você não vai dar esse mole, hein? Estude zoologia. Valeu? Forte abraço.